Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Canteiro. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui. E aí, Rico, como é que você tá, cara? Tudo Tudo bem? bom, André? Maravilha. Legal. Então, eu já te contei a história das marmitas? Não, qual é essa história, cara? Vamos lá. Isso aconteceu em 1987. Quem era nascido nessa época? Eita, eu já era, mas ó, É, boa. mas eu estava estagiando numa construtora, era uma construtora que estava numa crescente muito legal. Eles tinham desenvolvido um produto muito diferente e eles tinham pego um terreno gigantesco numa rua fechada que hoje é o Panambi. E, e aí tinha um monte de prédios da mesma construtora, um do lado do outro. E eu era estagiário ainda, mas eu era estagiário classe especial. Olha, Então eu tocava a obra e aí começa as histórias, né? Tipo, eu tinha parado a faculdade porque eu estava de saco cheio da faculdade e aí eu estava só tocando obra. Um erro grande, mas tudo na vida tem prós e contras, né? E aí, beleza. Era um belo de um domingo. Tava em casa com amigos, jogando truco, não sei o quê. E aí toca o telefone, minha irmã atende e ela vira pra mim e fala: Ah, desculpa, esqueci de falar, mas naquela época não existia celular, né? era fixo, Então, é. ligaram no meu fixo. Aí eu fui lá atender e aí ouço lá de trás: Doutor Henrique! Pois não. É Vicente! Oi, Vicente, boa noite. Tudo bem aí? Não, doutor. Estamos com um problema aqui. Que problema? Tá todo mundo cagando sangue, doutor. Olha só. Aí eu falei, vocês chamaram a ambulância? Não, não, perguntei, todo mundo quem? Todo mundo, doutor, de todas as obras. Meu Deus. Aí, vamos lá, agora eu preciso fazer um entendimento, porque naquela época você alojava o pessoal na obra. Então, a gente tocava lá, eram 7 prédios, cada obra tinha um efetivo de, sei lá, 30, 40 pessoas que morava na obra e comia na obra e beleza. Aí, o que aconteceu? Eu falei, vocês chamaram a ambulância? Aí o Vicente me responde, e ambulância atende peão, doutor? Eita. Aí eu falei, pô, tá certo, Vicente. Aí eu saí, fui para a obra, isso era umas 6, 7 horas. Cheguei naquela rua grande, cheia de obra, e todo mundo do lado de fora da obra. E aí eu peguei o Vicente mais um e levei para um pronto-socorro. Aí cheguei no pronto-socorro, não sei o que, o cara virou e falou assim, olhou, verificou, não sei o que, e falou, meu, esse cara tá com uma intoxicação alimentar. Aí eu falei, meu, tem umas 300 pessoas com Assim. isso. O que eu faço? Assim, meu, não faço a menor ideia do que você faz. Caramba. Aí ele falou, vai na Santa Casa de Santo Amaro, que é o maior hospital da região. E aí eu fui para Santa Casa de Santo Amaro, deixei o Vicente e o outro lá sendo cuidado e fui para Santa Casa. Cheguei lá na Santa Casa, fui falar com o médico, o residente, o chefe O do chefe, plantão. sim. E aí eu falei, meu, tô com esse problema aqui, tem uns 300 pessoas assim, não sei o quê. Aí o cara virou para mim e falou assim, olha, Santo Amaro inteira tem 3 ambulâncias. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte, eu te empresto 2 e você não leva os caras para cá. Ai, cara, E que aí eu falei, isso? pra onde eu levo? Ah, tem um hospital público lá na Giovanni Gronchi, não sei o que, papá, leva os caras pra lá. Feito. Aí beleza. Aí eu fui,
meu carro com 2 ambulâncias atrás. Cheguei lá na obra e começamos a fazer carreto Sim. levando a galera pro hospital. Meu Deus, cara. Acho que foram umas 4 ou 5 viagens enchendo as ambulâncias e levando o pessoal para lá. E aí, lá fui eu para lá. E aí fazendo, aí os caras do hospital queriam morrer, né? Sim, imagina. E foi chegando gente, não sei o quê. E aí o primeiro foi ser atendido. E conhece a solução para esse tipo de problema? Lavar, né? É. Então pegaram o cara, deitaram ele, enfiaram uma cânula no nariz do cara e 1 litro de soro e enche, joga todo o soro para dentro, a barriga do cara incha, aí o médico sobe em cima e faz o cara vomitar tudo. Caramba. E aí imagina a cena, a peãozada vendo o primeiro. Caramba, cara. Meu, aí a peãozada começou a fazer uma revolução no meio Sim. do hospital e eu pego e eu começo a. Aí eu chamo os caras e falo assim, amiguinhos, é o seguinte, quem não quiser ser tratado, pode ir embora, a pé. Eles estavam na Giovanni Gronchi, a obra era no Panambi, no meio disso tem a bendita favela de Paraisópolis, né? Sim. Assim, quem não quiser ser tratado pode ir embora. Quem for tratado, eu vou dar um jeito de levar de volta para a obra depois. E aí, meio que o pessoal acalmou, não sei o quê, e aí começou o procedimento para não sei quantas dezenas e centenas de pessoas para serem tratadas. E aí eu comecei a correr atrás do transporte de volta, né? Sim. E aí acabei que arrumei uns táxis. Falei, amanhã vocês passam lá para pegar o dinheiro, não sei o quê. E aí o negócio foi fluindo, não sei o quê. O pessoal começou a voltar para a obra. E aí essa brincadeira foi até umas 5, 6 horas da manhã. Cara. Quando eu liguei pro meu coordenador e falei, ó, a obra tal, a obra tal, a obra tal, tem concreto hoje, pode cancelar, ninguém vai trabalhar nesse dia. Contei historinha e fui dormir. Que isso, cara. Aí acordei no meio da tarde, aí eu fui pro escritório. Ah, e aí os caras do hospital viraram para mim e falaram assim, a gente quer as marmitas aqui para fazer análise. E aí eu cheguei no escritório, veio o dono da construtora, me abraçou, fez um puta de um Imagina, estagiário agradecimento, fez não isso, sei né, o cara? quê. Meu Deus do céu. E depois, aí eu falei, tem que levar o negócio. Falei, não, nem fudendo, não sei o quê. Mas eles fizeram uma análise independente e apuraram que o marmiteiro tinha feito a marmita no sábado, levou a marmita de qualquer jeito para a obra no domingo, e no domingo à tarde e noite o pessoal comeu e o negócio já estava feito. Sim. Faz 2 dias e não Fora sei da quê. Geladeira. E aí o negócio estava estragado, contaminado e tudo mais. Nossa, e aí o peão abre e come, né, cara? O cheiro não tá bom, que cheiro, que toca. Que loucura. E aí, bicho. E é engraçado, porque assim, agora entra a história do. Primeiro, assim, era uma outra realidade, né? Você estava vivendo mundo, né? num outro mundo. E depois o estagiário que resolveu a pipa, né? Que hoje em dia eu acho que dificilmente você teria gente com uma capacidade de. Eu ia falar gente com resolução, estômago, isso ia ser quase um trocadilho, mas o pessoal não resolve mesmo, né? Autonomia, enfim. E é muito louco, porque assim, não é um negócio que
você queira se orgulhar de não sei o quê, mas meu, esse comprometimento, essa responsabilidade, essa levada, você não vê mais, né? Não vê. Não vê mesmo. Então, assim, eu trouxe esse assunto para a gente dar uma filosofada no negócio e entender como... eu tava recentemente discutindo um negócio que tu comentou há pouco, né? Que no início tu falou assim que tinha trancado a faculdade e tal, né? E esses dias a gente tava discutindo sobre isso. Inclusive tem estudos que trazem que a maturidade cerebral de crescimento e desenvolvimento se dá aos 25 anos e tal. Claro que hoje em dia o pessoal tem 25 anos e quer ser tratado como criança porque não chegou no desenvolvimento ainda, né? Meu pai com 25 anos já tinha um monte de filho, já era, né, uma pessoa aí, um homem pai de família, né? E a gente não tem muito isso. Mas a gente estava comentando justamente sobre qual que seria a melhor época do cara estudar, sabe? E eu acho que se o cara trabalhasse primeiro para depois estudar naquilo que ele está trabalhando, seria muito melhor. Então é uma reflexão que eu estou trazendo, talvez até nada a ver com o papo, mas Sim. fiquei pensando assim, quanta gente que às vezes entra numa universidade, numa profissão, e a gente tem muito isso, né? Sei lá, o tio é engenheiro e fala, não, tu tem que fazer engenharia. E o cara não tem um mínimo talento ou aptidão para uma profissão dessas, que é uma profissão linda, mas não é barra pesada, né? Uma visão difícil que tu tem. Até como tu colocou nesse dia num outro episódio, da versatilidade que o engenheiro tem que ter, né? Falar com o presidente do grupo acionista de investimentos e falar com o peão e tem que ser, né, uma comunicação boa. Mas e pensando nisso o cara viver um pouco a vida e depois ter a formação, o quão melhor não é a formação. Porque quando o cara já está trabalhando e ele tem a formação, ele absorve muito mais do que quando o cara não está praticando. E aí, veja, né? Isso aconteceu contigo e não tenho dúvida que isso deve ter contribuído com a Na tua visão, verdade, né? assim, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era muito cabaço. Eu não tinha a menor noção de nada. E assim, meus primeiros anos na faculdade foram uma porcaria, sabe? Assim, não fazia sentido aquilo pra mim, sabe? Não... Aí eu tomei pau no primeiro ano, tomei pau de 3, era anual naquela época, né? Tomei o pau de 3 matérias e aí não podia fazer o ano seguinte. E eu fiquei lá fazendo 3 matérias um ano inteiro. Aí eu comecei a pegar aqueles livros de cálculo russo e demoli aquilo. Aprendi a fazer cálculo de uma maneira que na primeira vez não tinha entendido nada, né? E aprendi bastante, não sei o quê. E aí um tempo depois eu comecei a trabalhar e eu achei um tesão. Assim, eu gostava muito de obra. E aí chegou uma hora que eu queria mais estar na obra e não queria. A faculdade não me atraía. Sim. E acabou que eu acabei parando a faculdade e só trabalhando. E aí eu fui progredindo bastante. Lógico, faltava um monte de base, não sei o quê, mas eu tava lá e, a construção tem algumas coisas que são muito básicas, né? Você consegue ir resolvendo uma série de coisas, outras não, mas você consegue ir. Se você tiver o que o pessoal do PMI fala de ativos dos processos organizacionais, né? Se você souber direitinho o step by step, o que você tem que estar fazendo, a coisa flui, né? Sim. Então eu me lembro, por exemplo, que os gabaritos, isso é um troço muito louco, gente. Assim, é difícil de imaginar. Mas os gabaritos eram feitos pela obra sem topografia, né? Assim, a gente puxava o alinhamento da guia, jogava para dentro para definir a divisa do prédio e aí saía fazendo gabarito, esquadrejando e fazendo todas as marcações, esticando o arame, não sei o quê. Não tinha topógrafo que ia lá e cravava a estação uma total, era tudo na raça. E você conferia e aí chamava um amigo para reconferir e era tudo feito assim na raça, mas é geometria básica, né? Não Sabe tem que eu nada acho maravilhoso nisso?
hoje isso contribui para a visão que o cara tem. E o povo às vezes não enxerga isso. Sei lá, pra que se usa um triângulo 3 4 5, sabe? Cara, pra isso, pra ficar esquadrejando, tu confere as dimensões, né? Sim. E antigamente, como tu falava, que é na raça, esse aí tava o brilhantismo da coisa. E vou te dizer que hoje, se o cara não tiver essas noções, tu põe uma estação lá, faz uma topografia, o cara erra alguma coisa, tá errado, e não tem um que olhe e fale, peraí, tá me parecendo que tá, esse lá tá mais curto do que aquele. Perdemos o Sim, olhar para as sim. coisas, né? E eu me lembro que nessa construtora aconteceu um evento que foi muito louco, que foi o seguinte, esses prédios todos eram desses de alto padrão, um por andar, todos os pilares eram todos a 45 graus, não Nossa. tinha nada assim que seja quadradinho, sabe? Sim. Tinha umas puta varanda para fora, era muito legal esse modelo de construção. Piscina em cada apartamento, era bem legal. E aí, qual que era o procedimento padrão? Você fazia o gabarito, você marcava a obra e aí você chamava um coleguinha para verificar tudo. E aí depois que tivesse verificado, que você começava a fazer as fundações. E aí eu era estagiário numa obra com um engenheiro e o ex-estagiário desse engenheiro, que tinha sido meu antecessor, tinha se formado e ele estava tocando uma dessas obras. E ele foi lá, montou tudo e concretou as fundações. E aí lembrou que precisava pedir a O double check. E aí ele chamou o meu engenheiro e eu fui com ele para conferir a obra do cara. E aí quando a gente chegou lá, tinha pilares que estavam rotacionados. Meu Deus, cara. E aí a gente virou pro cara e falou, meu, reconferimos, não sei o que, falei, isso aqui tá errado. O pilar tinha que estar assim e tava assim. E aí, na semana seguinte, foi convocada uma reunião. Aí a gente chega para a reunião no escritório e tá lá o dono da construtora, que vira e fala assim: tá faltando alguém nessa sala, né? E esse alguém foi mandado embora, Olha porque só. não seguiram os procedimentos. E aqui a gente faz tudo, era tudo por administração, Sim. e ele virou e falou assim: meu, a gente não passa para o cliente as cagadas que a gente faz. Sim. Então a empresa está assumindo essa cagada. Aí demoli, construí de novo. Não, acabaram fazendo um bloco de transição na primeira laje, que era bizarro, porque, sei lá, o pilar devia ter uns 80 de largura, e aí no teto do primeiro Ele girava pavimento 90. ele fez um bloco que pega as duas maiores dimensões, virou um puta de um blocão lá em cima, para não ter que... Ele resolvia no térreo, mas quando chegava no tipo não dava para Sim, resolver. sim. Então os caras fizeram um bloco de transição gigantesco, não sei o quê. Mas então, voltando, a gente tinha muita responsabilidade nas coisas, porque não era assim a coisa meio que, chama o topógrafo, o cara sai marcando e seja o que for, né? Você marcava, você fazia, você chamava o projetista de fundação para verificar. No caso lá era tubulão. Sim. Descia no Os caras tubulão, desciam lá com o verificando. martelinho, né, pra ver o solo. Sim. Que loucura. Então, assim, as coisas eram muito mais, digamos, raiz, né? As coisas tinham que ser tudo feitas e conferidas e checadas. A gente não tinha, naquela época, não tinha aço pronto, cortado e Sim. dobrado. Então você comprava as barras de aço, você fazia o plano de corte, desenhava o negócio, levava pro armador, o cara cortava, dobrava, aí você tinha que conferir as peças todas e tudo mais. E eu acho que isso te dá uma percepção, um entendimento do que é a construção do processo, né?
muito mais clara do que o que se tem hoje em dia, que você recebe um monte de coisa pronta e Sim. é só montar e fazer, né? Sim, sim, sim. Mas acaba que você perde um pouco o entendimento de como as coisas funcionam, né? Eu passei por uma situação recente disso, de erro de topografia. Implantou e aí o engenheiro residente se deu conta ou desconfiou e aí chamou a empresa disse, não, tá tudo certo, ele chamou outra empresa e se revelou o erro mesmo. E aí tava em posição errada as coisas, mas assim, erros, assim, Grotescos. grotescos, grotescos. Daí aquela coisa não é que às vezes não é fácil de tu resolver. Às vezes, claro, normalmente nossos prédios têm um embasamento e no embasamento tem mais liberdade de layout. Então dá para o embasamento engolir aquele erro e tu mudar, que nem foi resolvido nesse daí. Sim, Mas tem situações que são grotescas. E aí, o que eu quero dizer com isso? O quanto a tecnologia pode nos cegar, né? Porque sim. a gente confia, não, mas o cara veio com a estação total, mas tu, né? Aí tem que ter um bom senso. E eu acho que cada vez mais a gente caminha para menos bom senso porque tu confia nas máquinas, tu Sim. confia na tecnologia, tu confia em tudo. Confia até demais, né? Eu, por exemplo, quando eu fazia shopping center, a gente tinha duas equipes de topografia. Uma marcava e a outra conferia. Nunca era uma só. Nunca era só. E era assim, por exemplo, eu tinha a construtora, que ela fazia a marcação, e aí eu tinha um escritório de Uma agência. topografia independente que ia lá e conferia. Então a gente nunca deixou sem double check o negócio, porque não pode, né? Não, É tu vê, é muito um complexo. ponto. Marcar a obra, né? É um ponto que aparentemente é só ir lá e marcar. Mas calma aí, né? Olha o que não dá de problema isso daí. Sim. E Sensacional. assim, eu vejo outros problemas que tem muito em obra desse lance de fundação, do cara sair marcando tudo, e aí vai lá a empresa para fazer, sei lá, hélice contínua, que faz um puta lameiro, e quando você vai ver, você já perdeu a marcação. A porra do Sim. equipamento passou por cima da estaca e deslocou, Tu marca e ali você não. piquetezinho, né? Tu vai lá É. ter medo de piquete. Aí passa uma patrola, né? CZM gigante em cima, vai embora, né? E se você não parar e limpar e não tiver um gabarito para checar e ver de novo e não sei o quê, Vai vai embora. sair tudo errado, né? Verdade. E até um plano de execução disso aí, né? A máquina entra por aqui, ela entra e sai por aqui. Se já o cara andar lá vontade, meu Deus do céu, né? Ele vai. Não, Vai. é muito complicado. E assim, essa falta de entendimento do processo, né? Se você não conhecer os potenciais problemas, se você não tiver esse entendimento, os problemas vão acontecendo e quando você vai ver, o negócio ganha uma proporção, né? Que é aquela coisa, fazer certo dá trabalho, mas fazer errado dá muito mais, né? Exatamente. Depois, para arrumar o negócio, fica muito complicado, né? Ou por outra ótica, fazer o certo e o errado dá o mesmo trabalho na primeira vez. Então, para um pouquinho, né? Faça o certo, tenha metodologias ou desconfie, seja humilde para ouvir, né, as pessoas envolvidas. Ouça o mestre, galera, ouça o mestre, ouça os profissionais envolvidos. Envolvam sempre um grande número de profissionais, cada um tem a sua experiência, sua vivência, sua história. Pode agregar em trazer um alerta importante para as obras de vocês. Eu acho que no nosso setor muitas vezes falta muita humildade da gente conseguir olhar 360 e trazer boas coisas para os nossos canteiros e garantir a segurança e não a vaidade, né? Sim. E esse lance, por exemplo, da análise de risco, né? Se a gente for parar para ver, sei lá, só essa locação de obra, né? Que problemas você pode ter numa locação de obra? Sabe? Se você chamar para conversar as pessoas que fazem parte do jogo, elas vão te contar o que já aconteceu com elas, o que deu de errado, e você já vai saber que existe um risco ali de acontecer tal coisa e acontecer tal outra e tudo mais, né? Sim. E aí você se atenta ao negócio, né? Eu tive um caso recente que eu acho que eu até dividi contigo na ocasião, faz uns 2, 3 meses. Não, faz um pouco mais, mas que. E foi o segundo da minha carreira, viu? Parece um absurdo, mas foi o segundo. Que implantaram a obra 180, virada.
né, dividir contigo na ocasião. Então eu não posso, claro, falar a obra, o cliente, porque, né, existe aí, claro, várias coisas envolvidas, não vou Sim. dar nome aos. Só vou Aliás, contar o milagre. isso é algo que a gente evita ao máximo aqui, né? A gente não quer comprometer a nossa lisura e a confidencialidade que rege o nosso trabalho, né? Exato, exato. Então, E dificilmente vocês vão ouvir um nome de alguma é, empresa, de alguma obra, de qualquer coisa, né? exato, exato. E aí o pessoal implantou virado. Sabe como é que fui eu que descobri aqui? A obra é divisa de São Paulo com Mato Grosso. E aí o cara falou assim, não, é pro lado da estrada. E eu falo, mas do lado da estrada não é esse, porque é um negócio no campo. É uma unidade fabril, uma indústria. E ele falava, vai pro lado da estrada. E eu falava, mas que estrada que ele tá vendo? E eu não conseguia entender. E tava uma conversa de maluco, sabe? Porque ele falava o lado da estrada. Eu falava, não, mas não vejo. E aí tu pega uma zona quase que rural, tem estradinhas, né? E ele falava estrada, eu falava, será que ele tá pensando que é essa aqui? Porque a estrada é aquela lá. E foi, olha, vou te dizer, foi uns 2 dias de conversa de maluco, até que o que eu fiz? Entrei no Maps, tirei um print, desenhei a obra, falei, é assim. Aí ele me retornou com tá virado. E eu falei, como assim? Tá virado. Falei, como assim? Não, cara, eu não conseguia entender. Como assim? Tá virado, a frente tá pro fundo, o fundo tá pra frente. Eu falei, que bom, e agora? Cara do céu, é um pano pra manga, porque eu não posso, né, tipo, tá de bunda ali, né? Nossa, essa é a cara, não, essa é a bunda. É uma fachada, não tem como, tem a logística de caminhão que entra, caminhão que sai, não dá pra estar de costa. E aí o negócio, por azar, ainda não era um pavilhão quadrado que tu pode adaptar as vedações e qualquer outra coisa. Não tinha como adaptar, porque ele tinha um lado que era mais estreito, um lado que era mais largo. E tinha uma logística para isso. E aí dançou, porque né, o lado ficou, quando tu inverteu 180, mudou tudo. Cara, deu trabalho. Porque ele falou assim: ó, já fiz Imagina. as fundações. E eu falei, mas e agora? Bom, tu me diz. Eu falei, bom, vamos tentar aproveitar ao máximo. Então, muita coisa eu usei com equilíbrio, usei uma grande parte das fundações já executadas, mas a gente teve que reexecutar ou executar novas fundações, assim, cerca de pelo menos uns 20 a 30%. Para poder pegar a alavanca, para poder pegar o ponto que era no meio. Cara, maluquice isso. E veja, aconteceu agora isso, né? Então, é loucura. Sim. E eu passei por uma outra obra, essa fazem muitos anos. Bom, mas eu não vou dizer o nome também, porque já faz uns mais de 10 anos, faz uns 12 anos, mas eu não vou dizer nomes ainda. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mesma coisa. E era muito louco, porque assim, era 2 torres e um edifício garagem shopping no meio. Então tu olhava o empreendimento, era um embasamentozão e 2 torres assim. Virado de novo, de costa de novo. Cara do céu. E esse foi muito legal. Eu tava recém começando a carreira de Nossa. calculista e os caras não queriam pegar porque era um abacaxi. E eu adorei, porque, cara, é um quebra-cabeça da vida real, né? Mas Sim. adorei fazer. Mas era isso, era viga alavanca para todo lado, o que que tu consegue aproveitar, o que tu não aproveita, e às vezes um ponto de carga com outro, ele parece ser simétrico, mas ele não é, e faz sentido não ser. De um lado tem escada, do outro elevador, de um lado tem uma geometria, do outro tem outra, então às vezes o negócio parece ser simétrico, mas não é. E aí, cara, adaptar isso foi uma diversão a nível de Nossa. projeto. Tu vê, obras viradas, né? Aconteceu agora, né? Beleza, tenho meus 40 e poucos aí, mas é recente, né? Eu tive um caso muito engraçado com isso. Eu trabalhava com telecomunicações. E aí você tinha muitos sites que eram no meio do mato, do nada, Sim. né? E aí, qual que era o esquema? Você fazia uma prospecção, fazia, você ia com um GPS profissional, locava o site no meio de uma fazenda, no meio de uma estrada, no meio de qualquer coisa, né? E aí você fazia uma implantação, não sei o quê, mandava para o cliente, para a operadora, os caras. Porque assim, em telecomunicações é engraçado, porque você precisa dar algumas opções para a implantação. Então você tem programas que calculam distância entre torres para você ver sinal, você vê a topografia, vê não sei o quê, e aí você tem algumas opções.
E aí você manda para o cliente, para a operadora, fala assim, ó, este lugar, este lugar, este lugar, com essas características, GPS, não sei o que, beleza. Aí o cliente vira e fala assim, ah, eu quero fazer ali. Beleza. Aí você manda, desenvolve projeto, faz sondagem e tudo mais, e aí você manda a torre para construir lá, né? E aí o meu engenheiro me liga e fala assim, pô, tem um problema aqui. Eu falei assim, que problema? Então, aqui no site survey, na, no mapinha aqui do início, tá falando que é uma plantação de milho. Mas aqui não é milho, aqui é mandioca. Ai, sensacional. E aí, bom, tinham errado a marcação do GPS, não sei o quê, mas porque a plantação não era Não, de milho. uma nota 10 o engenheiro de campo, que é roots, né, cara? Sim, Se é hoje, o sim. cara nem nota. Ele falou assim, peraí, não é milho. Sensacional. Muito louco. Muito bom, muito bom. Você vê como é um olhar 360, né? Sim, Desconfiou, falou, cara, peraí, eu li e tá escrito milho, e aquilo ali é mandioca, sei lá. Muito legal. muito São louco. histórias muito bacanas, né? Mas é isso. Bom, e aí no final das contas, voltando ao assunto lá da faculdade, da maturidade e tudo Sim, sim. mais, eu acabei depois voltando para a faculdade. E aí, bicho, foi tão gostoso, porque eu já tinha, eu já entendia o que eu estava estudando, Sim, sim. né? Então, você ia para uma aula de estruturas, de não sei o quê, e você conhecia aquilo lá. Claro. E aí o conhecimento ganhava. É como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, né? Sim, sim, sim. Eu conhecia o assunto o suficiente para que a teoria fosse instigante, né? Sim. E aí eu curti muito a faculdade no final. E aí eu me formei e em um ano eu era coordenador de obras. Olha só. Por Ah, quê? mas a tua carreira começou muito antes, né? Porque eu tinha 9 anos de obra. Não, tinha 7 anos de obra quando eu me formei. Sim. Então já tinha uma puta experiência. E isso eu acho que é bem legal. Tem uma lógica de formação acadêmica na Alemanha. As minhas filhas estudaram em colégio alemão, que faz o seguinte: quando você termina o colegial na Alemanha, via de regra, você faz cursos técnicos. Eu acho isso fantástico. E aí, depois, na verdade, uma parte pequena dos estudantes fazem universidade, mas 70, 80% do pessoal vira tecnólogo. Sim. Acaba tendo não é uma educação de nível de terceiro grau, né, pós segundo grau, técnica, e aí essa formação é o que a indústria precisa, né? Não Mas precisamos de tantos engenheiros no mundo, né? mas Precisamos de sabe mais que técnicos. eu sou um defensor disso aí ao máximo. Tem algumas instituições que eu admiro, sou parceiro, dando palestras, a FATEC São Paulo, por exemplo, eu acho espetacular. E o que eu leio é assim, acho que a gente aqui no país tem uma questão muito da formação, né? Tem que se formar em alguma coisa para ser alguma coisa. E eu não gosto disso, porque parece que popularizou a universidade, né? Sim. E aí ela te dá um monte de bagagem que tu não usa. E tu precisaria, e não te dá as que tu usaria. Então eu acho que o ideal seria tu estudar 2 anos uma coisa mais concentrada na prática do que 5 de teórica. E aí, como tu não tem os 2 anos de prática, tu busca 5 na teórica, marginalizadas. Então tem faculdades hoje, nada contra, né, pessoal? Mas tem faculdades EAD, tem faculdades e faculdades. Eu costumo falar muito que a faculdade quem faz é o aluno, né? Então, Sim. se o cara quiser estudar, mesmo que seja uma faculdade que não seja de primeiríssima linha, o cara vai aprender. Mas eu acho que se marginalizou muito. E aí tu tem o que hoje? O que eu mais vejo aqui, até nas nossas contratações, é pessoas que têm formação e não sabem nada, mas nada, nada. Quando eu digo nada, não tem uma noção, não tem noção. Sim. Só que a noção deveria dar, né? E quando tu pega um técnico, eu olho pelo lado contrário.
Talvez ele não saiba nem o porquê que aquilo é aquilo ali. Mas ele sabe dizer sempre o que que é e o porquê que é meio que ok. Né? E na universidade a gente vê muito assim, sei lá, da onde veio a equação. Aí tu vai lá e faz aquele desdobramento da equação para descobrir como que o Bernoulli chegou naquilo ali. Tudo bem, mas talvez não seja da nossa vida prática isso, né? Sim. Então eu sou muito a favor dos cursos técnicos. Muito, muito, muito. Acho que funciona, para nossa construção civil, funciona extremamente bem. Na verdade, além da questão do técnico versus A o graduação. acadêmico, não sei o quê, eu acho que existe um descolamento do que o mercado precisa para o que a faculdade ensina, né? Sim, totalmente. Então, assim, isso também é um grande problema, né? Que, de alguma forma, a gente aqui tenta ajudar, né? Quer dizer, falar um pouco do que é o mundo real e o que você precisa. Então, aqui você vai encontrar um monte de material, podcasts e tudo mais, que a gente vai falar de coisas que são o dia a dia de uma obra e que você não tem na faculdade, né? É aquilo que outro dia eu falei, né? Pô, tira um pouco da aula de pontes, né? E dá um pouco de aula de comunicação, né? Sem dúvida. Você precisa conhecer coisas e ter certos skills que você não aprende na faculdade. É verdade, é verdade. Não, eu pelo menos, e eu fiz uma faculdade federal e tal, tenho muito orgulho do meu ensino, mas eu noto que era uma base. Eu saí com uma base sólida para entender o porquê que as coisas poderiam ser daquele jeito. Mas sem entender, fui entender na prática, fui pôr a mão na prática. E isso é um abismo de diferença. Eu acho que isso é um caminho muito legal. Eu incentivo familiares, amigos, muitas vezes eu falo assim, eu queria ir para tal área, então trabalhe na área. Sim. Vai lá, trabalha na área, e depois que tu tá trabalhando na área, tu faz o estudo. E se tu estudar trabalhando, nossa, é muito melhor. Muito melhor para a visão. Mas muito bacana, cara. É maravilhoso ter esse tipo de bate-papo, contar histórias, né? Acho que a vivência que tu tens aí na área é ímpar. Eu acho que a gente sempre vai trazer bons debates e boas histórias mesmo para todo mundo, para os nossos ouvintes aí. Então, te agradeço mais uma vez pela presença e vamos pro próximo. Tá joia. Até Um abraço, mais. galera. Valeu, pessoal. Até mais.